Na verdade, eu tenho visto algumas pessoas que não são seguidoras de Cristo e têm algumas justificativas para não seguir Cristo, e algumas usam o nome do rei Davi, né, que o rei Davi cometeu um adultério, homicídio, e de fato ele cometeu um adultério, né? E eu sei que é fácil você, eu não vou dizer algumas pessoas que os falsos profetas falam, julga as pessoas. Eu vou falar com coerência. Às vezes é fácil você julgar a situação da pessoa. Claro que nada justifica um adultério, um homicídio. E de fato o rei Davi cometeu um adultério, um homicídio, né? Matou um do seu, creio que é general, sei, alguém que fazia parte do seu exército, e isso se encontra lá em 2 Samuel, ali a partir do capítulo 11, 12. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 11, está escrito, tudo que está escrito é para o nosso exemplo, seja coisas boas, seja coisas más. Mas é necessário que você entenda o que aconteceu com o ser humano, né? No princípio, primeiros homens, a Bíblia diz que Caim matou Abel. E quando Deus fala que não viu um justo sequer, todos pecaram. Claro que todos pecaram. Quando eles tentam pegar Jesus na contramão lá com aquela adúltera lá em João 8, ele respondeu: quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Mas eu quero levar você a um conhecimento melhor, para você entender o que é todos pecaram. Você sabia que ainda que se você não fazer nada errado, se você tivesse domínio próprio de nem pensar pensamentos ruins, você continuaria pecador? Então, desde o começo, o único que pode perdoar os meus pecados e os seus pecados é Cristo. É o sacrifício de Cristo na cruz que perdoa as nossas transgressões. Mas enquanto nós vivermos aqui, houver carne e sangue, o coração batendo no nosso peito, nós somos sujeitos a pecar. Mas é claro que nós temos que viver em espírito, para que o espírito domine a nossa vida. Mas voltando para o rei Davi, o que acontece? Aí o cara fala, não, o rei Davi não só cometeu um adultério, como fez um homicídio, ele tinha várias mulheres. De fato ele tinha, se eu não me engano, ele tinha 10 concubinas, que seria 10 amantes, e acho que 8 mulheres. O rei Salomão tinha 300 concubinas, 700 princesas. Roboão acho que teve 60 mulheres. Mas se você olhar para o Novo Testamento, as coisas mudaram. Porque no Antigo Testamento, para uma pessoa chegar até Deus, ela tinha que passar pelo sacerdote. É o sacerdote que entrava no lugar santo, e o sumo sacerdote no Santo dos Santos uma vez por ano, e é ele que intercedia para o povo. Se você olhar, o sacerdote só tinha uma esposa. É tanto que se a mulher do sacerdote morresse, ele poderia casar com uma virgem ou então com uma viúva de um sacerdote. E se você olhar para o Novo Testamento, todo aquele que conheceu Cristo, todo aquele que é nascido de novo, ele é chamado sacerdote. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, somos sacerdotes, nação santa, povo exclusivo. Então tem uma diferença sim. Para esse lado, o Antigo Testamento era melhor, né? Mas Jesus, se você olhar Mateus 5, né, Jesus fala o contrário. Jesus fala: ouviste que foi dito aos antigos, amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Jesus fala: eu porém vos digo. Quer dizer,
Com Jesus as coisas foram mais difíceis, porque nós que encontramos o Senhor Jesus, é tanto que ele fala para nós ser perfeito como é perfeito Deus. Então, quando você passa a ser um seguidor de Jesus Cristo, você é um sacerdote, você tem acesso ao Pai. Então, a diferença está aí. Mas aí você pode falar: não, Davi fez tudo isso e Deus amou. Alguns falam que Davi é segundo o coração de Deus. De fato, ele fez isso, mas eu quero dizer para você o que aconteceu com Davi. Davi, de fato, ele cometeu esse adultério e o primeiro filho que ele engravidou, essa mulher que ele adulterou com ela, morreu. Depois, outro filho dele estuprou uma filha dele. Depois, o outro filho matou o que estuprou para vingar. E esse que vingou, depois ele quis tomar o trono de Davi, também foi morto. E eu digo para você que com essas coisas aí morreu o primeiro filho, uma filha foi estuprada, um filho foi morto, o outro também quis tomar o trono dele, foi morto. Então, só quando esse que quis tomar o trono dele morreu 20 mil israelitas. Então, o crente, o cristão, o homem salvo, o homem de Deus, quando ele peca, ele paga um preço altíssimo por isso. E aí você vê esses pastores que alguns chamam de homens de Deus no Brasil, de fato esses caras não são homens de Deus. Todo homem de Deus que cometeu erro, ele pagou caro. Estou falando homens que tinham compromisso com Deus. Por exemplo, Adão foi expulso do paraíso, Sansão pagou o preço, Salomão pagou o preço, Davi. Então, todos os homens que são homens que andam na presença de Deus, que fazem a vontade de Deus, quando eles cometem erros, eles pagam por isso. E é tanto que você conheceu o Salmo 51, Davi faz uma oração quando o profeta Natan repreende ele. O profeta Natan falou: Davi, você pecou no escuro, mas você vai pagar no claro. E ele pagou um preço altíssimo por isso, mas ele se arrepende. Ele escreve o Salmo 51, ele fala: pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos. E ele fala assim: lava-me completamente, purifica-me. Ele pede Deus para lavar ele completamente, para purificar a vida dele. E ele fala: não retiras de mim o teu Santo Espírito, dá-me novamente a alegria da tua salvação. Eu vejo aqui também que quem é salvo de verdade não perde salvação. Quem é salvo quando peca tem consequências horríveis. E ele fala: purifica-me e eu ficarei limpo. E assim, só depois que ele ficar limpo, que ele vai ensinar as pessoas. E aí você pega os homens que eles chamam homens de Deus, que Davi também pecou, e esses homens não se arrependem. Por exemplo, esses homens que estão na mídia e esses pastores ricos do Brasil, você vai repreender um pastor desse aí, ele usa a própria escritura para justificar eles, como se eles fossem Satanás. Porque eu falo mesmo, alguns homens que vocês falam que é homens de Deus, que tem voz profética, esses homens são discípulos de Satanás. É Satanás que usou as escrituras para contender com Jesus. Você pode ver isso lá em Mateus capítulo 4, Lucas 4. Mas só que o próprio Jesus falou, também está escrito. Então, não adianta você que não é seguidor de Cristo, que você vive condenando os falsos profetas, condenando os adúlteros da igreja, os vários tipos de pessoas que dão mau testemunho. Eu digo para você duas coisas: todos nós cometemos erros. É claro que nós temos que fazer a coisa certa, nós temos que ser justo. Agora, a nossa justiça, ela diante de Deus, ela não vale nada. Mas uma coisa eu digo, nós temos que ser
correto uns com os outros. Agora, essa questão do pecado, na verdade, o pecado na vida de um crente tem que ser um acidente. O homem tem que lutar para não errar. O homem de Deus. Agora, esses homens que vocês chamam de homens de Deus, esses caras não tem problema, porque eles não são homens de Deus. Por exemplo, se você pegar o rei Acabe, você pegar os reis da Síria, esses caras não tem. A única coisa, as situações deles Deus não castigou eles. É como aquilo que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, se eu não me engano, ou se é o 2. Ele fala assim: todos que querem viver de acordo com a palavra do Senhor, ou de acordo com as escrituras, serão perseguidos, mas os outros indo de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então, todo ser humano comete pecado. A nossa mente é pecaminosa. Nós só vamos ser livres dessa mente pecaminosa nossa, que quer vingança, quer as coisas do jeito que a carne gosta. Nós só vamos livrar disso o dia que nós morrermos, de fato, essa matéria física aqui. Agora, se nós andarmos em espírito, jamais nós vamos satisfazer os desejos da carne. E eu digo para você, Davi se arrependeu sim do homicídio, do adultério, porque arrependimento não é você falar, me perdoa Deus. Arrependimento é você parar. É tanto que as concubinas dele, que foram estupradas pelo próprio filho dele, a Bíblia diz que ele não tocou nelas mais, elas ficou como viúvas, elas viveram sozinhas. Então a prova é que ele arrependeu. Então arrependimento não é você mudar a sua vida, é mudar seus caminhos. Mas eu finalizo aqui, para você que ainda não tem esse compromisso com Cristo, ainda você que não tem esse título de sacerdote, nação santa, Jesus sempre convida as pessoas. Ele fala lá para o Mateus 11, 28, ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu falo com você que o fardo de Cristo é mais suave que o mundo. O mundo tem seus atrativos, tem coisas que a carne é bom, se eu falar que não é, estou mentindo, mas às vezes a gente é escravo do mundo, e com Cristo você é livre. A cruz de Cristo, eu falo com toda certeza, o fardo de Cristo é mais leve, e a palavra de Deus, ela não pode falhar. Às vezes as pessoas vivem uma vida aí que elas sacrificam, faz tudo para agradar a carne e agradar Satanás, e depois só tristeza. Então o fardo de Cristo é mais leve. Você receba esse convite que Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados. Jesus está de braços abertos para perdoar os seus pecados, seja você um adúltero, seja você um alcoólatra, seja você qualquer pecado que está te condenando, que está doendo a sua mente. Jesus pode perdoar você, mas você precisa sair do seu ambiente e encontrar o ambiente de Cristo. Você precisa encontrar esse Cristo, e eu falo para você, esse Cristo você só encontra ele nas Escrituras. É tanto que ele falou para as pessoas: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Davi se arrependeu de verdade. A Bíblia prova isso, porque arrependimento não é você falar de boca, é você mudar de vida. Isso é o verdadeiro arrependimento. Testemunho não é você falar eu mudei, é a sua caminhada que vai provar se você mudou ou não.